Oi pessoal, tudo bom? Pessoal, eu tô aqui em casa, tá? Porque eu quero mostrar umas coisas que eu tenho, é difícil levar para a universidade. Seria também difícil mesmo se estivéssemos em aulas reais, né? Então eu gostaria de mostrar para vocês algumas situações de fonte de alimentação, já que vai ser uma coisa bem legal, tá? Ao fundo vocês vão ver aquela situação, aquela minha filhona chamada Fiona. Bicho vagabundo, dorme 20 horas por dia, meu sonho de consumo, né? Mas vamos começar aqui, gente. A nossa aula nós vamos ver soldagem de cabo, etc, né? Mas só para vocês terem ideia sobre fonte de alimentação, que é uma coisa bem interessante. Então, só para vocês terem ideia, coisa rápida, a gente vai rever isso. Então, esse é um primeiro vídeo, tá? Explicativo. Essas aqui, ó, que vocês conheciam, pô, mas é uma fonte de celular grande. Eu falei, não. Essa daqui eles chamam também de eliminador de pilha, gente, ó. Tem o cabinho aqui. E esse aqui era legal, né? Tem esse cabo aqui, que ele é cambiável, você arranca, você podia colocar os outros cabinhos aqui. A gente não chama de cabinho, né? Isso aqui, na realidade, é um conectorzinho, ou um jack, que a gente chama, para dois pinos. Então, o que que tem? Um positivo e um negativo. Essa fonte, ela vinha como se fosse uma maravilha, gente, mas olha que interessante. Tem uma chavinha ali que tá escrito volt, né? Eu vou botar aqui, gente, eu tenho um tremor basal meio ruim. Ó, se você colocar aqui, você muda 3 volts, 4,5, 7,5 até 12. Aí você diz assim, nossa, dá para usar tudo isso aí. Não, gente, isso aqui não se faz mais. Se vocês pegarem, um dia a gente vai poder se encontrar depois da pandemia, né? Vocês vão ver, essa é a Felícia. E vocês vão ver que ela é uma fonte pesada, porque é chamada uma fonte linear, né? Então ela tem transformadores, gente, de núcleo laminado igual esse aqui. Então estão vendo as lâminas no núcleo aqui, ó? São núcleos laminados. Esse transformador, ele é relativamente pequeno, tem transformadores maiores, vocês já vão ver, né? Mas tem os enrolamentos ali, então, claro, tem um primário e um secundário. Isso vocês devem ter visto no cursinho, mas nós vamos revisar, né? Então, no nosso caso, primário, onde é que vai entrar a energia, né? A maioria das casas de vocês, 127 volts. Se tiver algum catarino, algum europeu aqui, 220, mas isso não vem ao caso, né? Se tiver um americano, é 110. Mas o primário, você vai enfiar aqui 127 e ele vai ser um transformador, então uma fonte de redução de tensão. Aqui vai ter lá os 3, 4,5 até 12 volts. Esse transformador aqui, eu não tenho porque o código em cima está embaralhado, mas eu lembro mais ou menos, né? Aqui é o secundário dele pequeno, aqui é o primário, onde é que você botava neutro e 110, neutro 220, tá? E daí saía uma tensão fixa aqui, acho que de 9 volts ou 12 volts. Não vem ao caso, né? Mesma coisa aqui, ó, um transformador às vezes vem com fiozinhos, que uns são o primário, outros são secundários. Então esses primários aqui, você tá vendo esse montoeira de fio aqui, né? Essa montoeira de fio aqui é para 110, 220, etc. E aqui ele tinha um neutrinho, fazia 12, né? Um neutro e 12. Então, se pegasse entre os dois amarelos, que vocês estão vendo aqui, só que tá uma zona, desculpa, você vai ter 24 volts, tá? Se pegar entre o amarelo e o preto, um dos amarelos e o preto, você vai ter 12 volts. Mas tudo isso, gente, é corrente alternada. Ele só transforma, né? Ele pega a nossa corrente alternada da tomada e deixa ela menor. Porque você não vai poder alimentar com 127 volts um LED, você vai explodir o LED. Inclusive, vamos fazer essa experiência muito legal, né? Só botar um óculos escuro para não ficar cego. Aí essas são fontezinhas pequenas, né? 12 volts e tal. Se você olhar aqui, ela tem 16 watts, né? 16 watts de consumo, 12 volts, mas ele tem aqui, ó, o 16 watts é no primário, 800 miliamperes, então ele tem 0,8 amperes nessas tensões. Vocês vão ver que essa Kobe aqui é uma picareta lá do inferno, né? Já não tem mais, eu guardo porque eu sou um cara antigo, mas 800 miliamperes é 0,8 amperes, né? Isso aqui é uma coisinha maior, né, que a gente fala, então, ó, você tem ideia, esse aqui, cara, é uma coisa legal, gente, que eu guardo e gosto de mostrar. Isso aqui é do meu laboratório de pesquisa lá no CPGI, né? Então, se vocês notarem, claro, ele tem eu desmontei, tá? Propositalmente, ela tá com defeito, eu tenho que arrumar. Tem um voltímetro e um amperímetro. Isso daqui, meninos, vocês que gostam, sabe? Esses aqui são os displays que vocês compraram lá com as meninas da Beta, se não inverteram, né? Tá aí. Aqui são os decodificadores, só que esses decodificadores aqui, eles já são voltímetros prontos. Então tem decodificador para 4 displays, né? Cada um 4 displays. Então não é aquele decodificador. Isso aqui na realidade é um voltímetro e um amperímetro. E a gente vai ver isso também, né? E claro que isso na técnica mais tarde no curso vocês vão ver, mas eu vou explicar. Então aqui daí normalmente você tinha como regular a corrente. Nós temos várias saídas, né? Que você opta por essas chavinhas aqui, ó, que você aperta, são chaves de apertar para seleção, né? Tipo de fonte, isso aqui é a saída A, B, C e D. Tinha uns LEDzinhos. Isso aqui foi, te falei, na década de 90 nós fizemos isso no laboratório de pesquisa em sistemas embarcados.
eu levo vocês também um dia lá. Então aqui para você ter ideia, fonte de 5 volts GND, fonte de menos 5 e a corrente de 3 amperes. Então claro, você tem uma corrente mais baixa aqui, você pode jogar até uma corrente alta de 3 amperes para determinados circuitos. Vocês vão ver que boa parte das fontes, gente, nós usamos 5 volts, né? 5 volts e GND, né? Mais ou menos 5 é chamado fonte simétrica. Nós vamos ver qual a utilização, principalmente operacionais, amplificadores operacionais. Mas vocês vão ver que nós, no momento, nós vamos usar a mais 5 e o GND, porque na nossa lógica digital, né, em eletrônica digital, a lógica de circuitos TTL é bem antiga, tá? Mas o Brasil é antigo, né? Nós usamos isso porque o circuito TTL funciona em tensão única de 5 volts. Hoje tem tecnologias 3,3 volts, 2,5 volts, 1,8, mas 5 volts foi o marco, tá? E aqui daí, ó, vocês estão vendo uma tensão variável, que ela vai de mais 7 a mais 15, com 3 amperes. E aí aqui você tira o positivo, aqui o GND, que é uma referência, e aqui uma tensão negativa. Nós vamos ver também, gente, a brincadeira entre o que é uma tensão positiva e uma referência, o que é uma tensão negativa e uma referência. Por enquanto, foquem, nós vamos usar sempre tensão positiva e referência. Positiva e referência. Tá? E aí você vai dizer, pô, mas que fonte besta, começa em 7 e vai até 15. Gente, era a aplicação que nós tínhamos no laboratório, né? E inclusive tinha um aqui que a gente queria, ó, a tensão vai de 30 a 55 volts, 4 amperes, né? E também você regula a tensão e a corrente. E nosso botãozinho de on-off. E um monte de LEDzinho aqui para impressionar a Jacu. E aqui um botão de reset, cada vez que dava curto, ele protegia a fonte e derrubava, né? O que é proteger a fonte? Você faz alguma cagada, né? Deu um curto, etc. Ao invés dele ficar propagando curto e botar fogo, por exemplo, na própria fonte, no cabeamento, ele simplesmente desligava um dos circuitos internos da fonte. Isso é uma coisa até hoje, tá? Agora, gente, vamos dar uma olhadinha. Para você produzir 4 amperes, né, que nós temos aqui, 3 amperes, nós temos 3 fontes. Olha o tamanho dos transformadores. Então, olha o tamanho do nosso gigante de 4 aqui. Esse que estava jogando, né, 4 amperes até 55 volts. E aqui, ó, outros transformadores aqui para 2 amperes, 3 amperes, transformadores auxiliares menores. Então, e olha a circuitaria, deixa eu tirar daqui para vocês. Vocês estão vendo vários transformadores, que a gente usa transformador chamado de auxiliar, tá? De tensões menores, tá? Então, tem os filtros, que são esses big capacitores, que nós vamos ver também ao longo das aulas, para que serve um capacitor. Sistemas de fusíveis, para proteção, né? O fusível, ele queima. Ele protege, quando você tem uma sobrecorrente, ele queima, ele abre. Então, ele nada mais é que um fiozinho. A gente vai ver isso também. Tá? Então, isso aqui é explicativo. E olha o tamanho, gente, disso que vocês estão vendo aqui, ó. Essas partes de alumínio e aqui cooler são dissipadores de potência, que estão ligados a alguns transistores que nós vamos ver. Esse transistor cara de chapa aqui, vocês vão ver depois, que são os transistores de potência mesmo. Ele é feito numa chapa, gente, para poder dissipar a pastilha. A pastilha poder dissipar calor, né? Então aqui também, ó, dá para ver. E tem umas situações que você é obrigado a fazer uma ventilação forçada, que é um cooler resfriando o alumínio. Não pode se colocar aço, né? Por quê? Aço é mais barato, etc. Mas a condutividade é menor, um peso do diabo, isso aqui já é grande, né? Então você precisa colocar sistemas de dissipação. Toda fonte vocês vão ver dissipadores, gente, a não ser que ela tenha baixa potência. Então, que é o caso dessa, voltando, né? 800 mA, 0,8. Essa daqui tem 4, sabe? Essa aqui vão para 3. Então são tensões absurdas. Isso aqui, gente, é um peso do diabo. Eu trouxe, guardei do laboratório, fica guardado na minha garagem porque é uma coisa de saudosista para mim, sabe? Que fez parte do projeto. CPGI é a pós-graduação da UTFPR, né? Que eu fiz no mestrado, doutorado, tenho muito orgulho, né? Sou professor visitante lá, eu adoro. Então, eu guardei por isso, mas não se faz mais. Mas eu queria que vocês vissem que existe uma certa estrutura para se montar isso aqui dentro de um chassizão, né? Uma placa de circuito impresso, aí os caras fixaram nos transformadores, ó, colocaram um fiozinho bonitinho. Vocês vão ver gambiarra, que nem aqui, ó. Isso aqui foi uma gambiarra, uma placa universal junto com uma placa de circuito impresso, né? Mas são coisas que acontecem. Você vai, aqui também outra, que você vai fazendo adaptações porque é um projeto tipo protótipo, beleza? Então, gente, só para você ter ideia, nós temos uma fonte que vai de 7 a 15, 3 amperes, ela é desse tamanho, não tem outra. Aí, olha o que nós temos interessante. Essas são as fontes mais comuns. Essa aqui, gente, eu trouxe dos Estados Unidos, que eu morei lá, eu fiz pós-doutorado lá, e era tipo, acho que eu paguei $15, né? Eu sei que é muito caro aqui,
Não é, por exemplo, para vocês comprarem uma dessa aqui, porque a gente até vê. Lembra que eu falei da Minipa, né? Daquelas outras marcas? Gente, isso aqui é chinês. Foi vendido nos Estados Unidos, é chinês, comprei no eBay, né? Aqui a gente compra também. O que eu quero dizer? Ela tem o mesmo sistema aqui, ó, de display mostrando tensão e corrente. Ela tem um variador de corrente para você deixar uma corrente menor ou maior. Uma variação de tensão, que no caso aqui, gente, vai de 0 a 30 volts. Você vê que ela é uma chinesa tão safada que ela não diz quanto que vai, né? Mas eu sei porque é minha já há um tempo. E aqui, claro, você tem uma tensão positiva e você tem aquela referência, que nem nós tínhamos aqui, ó. Positiva e referência. Daí você fala, mas bom, aqui tá vermelho e amarelo e depois tem um preto. Gente, se vocês derem uma olhada e chegarem mais perto, esse preto tá ligado no amarelo. Isso aqui é popular gambiarra, né? Então ele não tem... Normalmente uma fonte, ela tem que ter um positivo e um referencial. E daí o outro seria um negativo. Ela não tem tensão negativa, então os caras meteram aqui um curto. Então se você colocar aqui ou colocar aqui a tua ponta de prova, né, preta, tanto faz. E aqui a vermelha, então você vai ter positivo e negativo. Só que olha que legal, gente. Essa fonte aqui, ela pesa alguns gramas. Essa desgraça aqui, você mal consegue levantar. Vamos abrir para ver o que tem? Essa porra aqui, gente, tem 3 amperes. É um pouquinho menor que aquela, que tem um transformador daquele tamanho. Aí você olha, voilá. O que você vê aqui dentro? Pô, bom, roubaram o transformador da fonte. Na realidade, gente, isso aqui é uma filosofia diferente. Essa aqui é uma fonte chamada chaveada, onde você tem 2 tipos de transformadores. Tem um transformador toroidal, tá? Que não é o que está fazendo a nossa sistema, mas sim um transformador de pulsos. Esse cara, gente, ele não tem um núcleo laminado que nem esse que eu mostrei. Né? Isso aqui, ó, lembra que é um núcleo laminado, né? Esse núcleo aqui é um núcleo de ferrite, que uma hora eu vou desmontar e mostrar um para vocês. Ele é ferritão, então ele faz uma transferência, né, de um campo eletromagnético bem mais top. Mas ao mesmo tempo, né, vocês vão ver, olha o tamanho dos cacetes dos transistores que tinham aqui, né, esses cavalos. Olha o tamanho, gente, dos transistores que tem aqui. São pequenos, né? Tem um carinho um pouquinho maior aqui, mas é o mesmo tamanho, tá, de entrada e saída. Aí você diz, bom do céu, mas isso aqui também dá 3 amperes? Dá. Mas a filosofia, gente, de uma fonte chaveada é que ela dá 3 amperes, ela tem também um cooler de ventilação forçada para tirar o ar quente de lá, né? Todo o sistema vai ter isso. Por quê? O sistema chaveado, gente, ele mantém uma corrente, por exemplo, de 3 amperes, mas ela não é que nem uma linear, que ela dá 3 amperes no pau a todo momento. O chaveado, existe uma transferência de potência, onde você faz um chaveamento entre um indutor desse, um conjunto de capacitores e ainda um diodo, tá? Que tá por aqui, só que o diodo já fica uma coisa mais complexa para explicar para vocês isso aí, né? Vamos dizer assim, de fonte chaveada, porque não é o foco agora. Vocês vão ver isso bem mais tarde. Então, as fontes chaveadas transformaram. Você tem a mesma coisa hoje em bancada que a gente faz em relação a essa aqui. Daí falou assim, pô, bom, mas por que você usava uma coisa tão cavala dessa, né? E por que usava uma coisinha dessa? A diferença, gente, está na frequência. Essas fontes aqui, elas pegam lá 60 Hz da rede, que vocês sabem que nós temos 60 Hz, 50 Hz no Paraguai. E esses transformadores, né? Eles pegam a tensão e a corrente de 60 Hz, reduzem, fazem a filtragem, a retificação através de diodos, né? E eles entregam, então, uma tensão e uma corrente retificada em 60 Hz. Para esse cara funcionar, gente, ele não pode funcionar em 60 Hz, ele não tem essa batida. Esse transformador, quando ele é núcleo maciço, que a gente chama, ou de ferrite, ele trabalha em altíssimas frequências, tipo 200 kHz. Esse cara trabalha em 60, então ele tem que ser laminado. Se você enfiar alta frequência aqui, teoricamente, você teria uma big de uma corrente maior, só que muda a filosofia da fonte. Só que o laminado ferve. O laminado, ele tem, vocês vão ver um negócio chamado relutância magnética, todo o efeito de perda por Foucault, que ele fica todo quente, sabe? Aqui não, ele não esquenta tanto, então ele pode ser menor. Então foi uma big de uma sacada. Todas as fontes, gente, que vocês têm hoje são assim. É muito raro você encontrar fontes assim. Algum carregador de bateria lá, que carrega bateria para caminhão, tem esse transformador. Tem um transformador de 10 amperes, uma hora eu vou mostrar para vocês. Transformador, por exemplo, de micro-ondas. Ele pega o 127 e transforma em 700 volts, que vai para a válvula magnetron. Eu tenho um ali, depois eu vou mostrar no Cafofo, né? Ele é bem legal. Nós vamos fazer uma experiência com ele também, que vai derreter o mundo. Mas ele é muito bacana, só que realmente ele é um transformador para aquela aplicação, núcleo laminado. Ele é chamado transformador elevador, ele pega de 127 e joga lá para 700.
Ele é uma exceção, o resto tá tudo vindo chaveadinho desse jeito aqui, tá? Então até o pessoal perguntou, bom, dá pra gente pegar a fonte de micro de computador? Olha que legal uma fonte de computador, né? A fonte de computador, gente, vou dar uma abrida aqui para vocês. Já desparafusei em cima, tá? Os parafusos. Ó, então aqui o que nós temos? A mesma coisa. Nós temos ali, ó, deixa eu só ver se melhora um pouco a iluminação. Um conjunto de capacitores. Nós temos aqui, ó, só deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Eu não consegui ligar a luz do celular, mas eu tô gravando no celular, depois eu passo. Ó, transformadores pequenininhos, gente, pequenos. Aqui o dissipador de potência com transistor pequeno. Capacitores, só que esse capacitor ele filtra a entrada, depois eu mostro para vocês. Mais um sisteminha aqui de saída, mais um sistema de capacitor de saída. E aqui tem um circuito integrado, gente, que ele é específico fazendo um sistema de chaveamento. É o mesmo circuito integrado que tem aqui, ó. Ele faz o chaveamento. Então, para fazer chaveada, ele chaveia em alta frequência. Por isso que as fontes de computador trabalham também em 200 kHz, 40 kHz, você não ouve, né? Se fizesse abaixo de 20 kHz, ele ia ficar aquela pitada na tua orelha. E é claro, gente, nesse monte de cabos saem algumas tensões. Então, quem perguntou se pode fazer Cara, eu acho super legal vocês fazerem agora para economizar dinheiro. Só que é difícil fazer uma regulagem dela agora. E depois eu vou explicar por quê. Porque o regulador acaba saindo mais caro que a fonte. Mas se você quer, ó, vamos pegar aqui na caixa dela. Quando eu soltei a caixa, tem as especificações de tensão. Olha que tesão que é uma fonte chaveada de computador. E ela é super barata por quê? Tem escalabilidade, né? Eles vendem esse tipo de fonte para o resto do mundo. Então lá, ó, você tem tensões, normalmente já 3,3 volts, porque os processadores funcionam em 3,3. Olha a quantidade de corrente, 15 amperes. 5 volts, 18 amperes. Mais 12 volts, 12 amperes. Menos 12 volts, 0,3 amperes. Que é bem pouquinho, né? Porque depois vocês vão ver e usa. E aí tem algumas tensões, mas tudo gira em 3 tipos de tensão, gente. 3,3 volts, 5 volts e 12 volts. Daí menos 12 seria a quarta tensão. Então ele tem 3,3, que alimenta normalmente o core, né, do processador. Tem um redutor interno lá dentro da placa-mãe, tá? 5 volts, que eu te falei que é aquela lógica antiga que nós usamos, né? E 12 volts normalmente para tocar motores. Então quando você tinha o hard drive ainda tem, né? Você tem o teu HD, o HD tem um motor. Então os 12 volts normalmente pega motor. Tempo tinha disco flexível, tinha CD-ROM, né? Hoje mudou um pouquinho essa filosofia, então existe, não precisa dessa potência enorme. Algumas situações, por exemplo, aqueles coolers, todos os coolers que tem placa de vídeo, tudo toca em 12 volts, então precisa. Aí você diz assim, bom do céu, então se eu pegar essa fonte, eu tenho uma fontezinha de 5 volts extremamente potente, 18 amperes e 12 volts 12? Tem. Não é parecida com essa aqui, gente, né? Esses 4 amperes, essa coisa pesada. Se você fizesse uma relação, esse transformador tinha que ser 4 vezes maior, 5 vezes maior, imaginou? Era o tamanho da mesa, né, gente? Não tinha como. Então, claro, você pode fazer, e é legal do chaveado. O que você precisa fazer para ter a fonte? A gente vai aqui, só para vocês terem ideia, né, os fios, essa cabalhada toda que vai na placa-mãe, tem as tensões, mas o principal para vocês aprenderem é o seguinte, ó. A tensão de 12 volts tem o fio amarelo, deixa eu ver se eu viro aqui, ó, tá? A tensão de 5 volts é a parte vermelha, ok? E os pretinhos são as referências, beleza? E se você quiser um 3,3, você pega o fio laranja. Então o cara vai lá, gente, pode socar aqui, ó. A gente vai fazer até uma brincadeira em sala. Vamos tocar um alicate aqui, vamos cortar, vamos arrancar, vamos ficar com um fio só, 2 fios aí. Olha o que eu digo, o cara faz lá, dá até para fazer a de menos 12, se você quiser, né? Você tem lá uma fonte de mais 12, menos 12, mais 5 e mais 3,3. Aí você pega e vira a tua fonte, né? Só o grande problema, ó, arranca essa cabaiada toda daqui, ó. E aqui a gente faz uns furos com a furadeira. Você pode vir aqui em casa, a gente faz o furo, faz com prego, tudo. E coloca uns bornes. Daí a gente colocaria uns bornes. E é claro, temos que fazer uma chave de liga e desliga. Depois eu mostro para vocês que isso aqui é uma fonte ATX. A fonte ATX, gente, não sei se vocês já tentaram brincar com ela, né? Mas para ligar ela, deixa eu só catar aqui, ó. Tem um fio verde, vocês estão vendo, só tem um único fio verde ali, tá? Se encostar esse fio verde com o fio preto, você liga a fonte. Então a gente pode fazer um botãozinho que liga, ele fica ligadinho, fica fornecendo mais 12, menos 12, tá? E aí quando desligar, ele desliga. Podemos colocar um LEDzinho. Pelo menos, gente, você tem uma fonte de mais 12 volts, e é levinha, né? Se você analisar, e tem fontes menores ainda. Essa aqui é uma que eu achei na sucata.
né? De novo, tem o fanzinho, tem o cooler para você colocar, tem uma chave de liga e desliga que a gente pode aproveitar, tá, gente? Só que ela tá ligada em lugar diferente, a gente vai colocar no botãozinho lá verde, né, e preto, ou essa daqui só alimenta o primário, a gente tem que fazer uma segunda chavinha. Conexão para você colocar um cabo, fica um servicinho limpo. 110, 220, então você pega uma fonte, sei lá, por 10 reais, você vai comprar na sucata, não precisa comprar uma TX, né? Pode comprar uma porcaria lá. E aí você tem isso aqui. Só para vocês terem ideia, né? Deixa eu só passar esse cara para cá de volta, que eu desmontei ele. As fontes de celular, né? Então tá aqui, elas são chaveadas, são levinhas, né? Acabei de pegar uma fontezinha de celular. Gente, fontezinha de celular, ela tem essas conexões aqui que parece USB, mini USB, o do Apple é diferente, né? Isso aqui você corta fora com alicate e você vai ter 2 fios. O que você tem aqui? Gente, é só dar uma olhadinha. Esse aqui eu peguei velho, eu peguei pesado, tempo da Anatel lá. Mas é uma fonte de Motorola, gente. Ela tem 5 amperes, 5 volts por 1 ampere. Então você pode alimentar as coisas em 5. Eu dou aula de circuitos digitais, né, quando dá. E eu peço para o pessoal usar isso aqui como fonte para alimentar os circuitos digitais. A gente só usa 5, né? Por exemplo, outra parte de exemplo de chaveada, ó, fonte de notebook, peguei de compact antigo, mesma coisa, um plug. Só cuidado, né? A fonte de notebook, se você dar uma olhadinha depois nas especificações, aqui vamos tentar dar uma olhada, ó. Input 100 a 240 volts, 1,5 amperes, e ele tem 19 volts na saída por 3,16 amperes. Então, claro, isso aqui também tem fonte fixa, né? Porque só, também tem 2 fios, não tem nem o regulador que vocês estão vendo aqui, para brincar, né? Então você acaba tendo que fazer um sistema. Pô, bom, eu queria pegar isso aqui e fazer um sistema de regulagem. Calma. Fazer um regulador é um saco, né? Para fazer isso, a gente pode comprar pronto o regulador, tá? Um tipo boostzinho para mudar, mas vamos amadurecer a ideia. Vocês estão começando no curso, vamos tentar fazer uma fontezinha linear, com transformador pequeno, etc. Só para vocês terem ideia, dentro dessas fontes tem uma coisa um pouco mais elaborada que essa. Essas são as fontes chaveadas mais comuns, né? Ó, didático, entra aqui 127, sai aqui uma tensão fixa, aqui é o fio preto, o fio vermelho que devia estar, tá nesse bornezinho que ele soltou, né? Normalmente ele é preso, ó, a gente arranca, né? Esse aqui eu arranquei mesmo na porrada, o bicho ficou lá dentro. E ó, mesma coisa, um transformadorzinho esse aqui de entrada, só de condicionamento, um semicondutor, ó, que tá aqui, um transistor, esse aqui tá sem dissipador, porque não precisa, e aqui o chaveador de pulso. Um transformador, porque essa fonte aqui é 1 ampere, tá? Ela é pequena, não precisa de dissipador. Essa daqui de 1 ampere também é a mesma coisa, ó. Transformadorzinho de pulso, um sisteminha que é um chaveador, né? Um circuito de chaveamento, entrada e saída. Então aqui, gente, nós tivemos uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno brainstorm sobre fontes. O que eu queria mesmo indicar para vocês, eu estou tentando com o professor Humberto Gamba, é uma pessoa espetacular lá. Ele fez essas fontes, gente, olha que tesão. É uma placa, eu acho que eu mostrei, eu falei por uma das aulas, eu não lembro se eu vi para vocês. Vem um transformador aqui, daquele tipo laminado, só que ele é feito sob medida, ele vai até 30 volts. Aqui entra 127, tem um fusível, tem um bornezinho para você ligar, né, um rabo. Infelizmente, essa minha fonte eu doei para uma colega minha, uma orientada minha, a Daiane, que está em mecatrônica. Eu falei, não estou usando mais, né, nem imaginei. Eu vou tentar encontrar uma que meu filho tem. Ó, lugar para os capacitores. Então, essa aqui é a vantagem. É uma placa de circuito impresso que você compra. Tá vendo os furão aí? Você monta os componentes em cima, coloca os transistores reguladores aqui, diodos, etc. Põe os dissipadores de alumínio. E aqui você põe os bornes. Nós vamos ver o que são bornes amanhã na aula, né? Que são os lugares para colocar o pino banana. Então, na realidade, o borne é isso aqui, ó. Né? Só que tem vários tipos. E você parafusa praticamente o borne na placa. E aqui você parafusa potenciômetros. Então, olha que legal. Essa fonte, ela tinha um regulável de 0 a 30, nesse ponto. 0 a menos 30, nesse ponto. Teria lá uma fonte fixa de 5 volts e de 12 volts. Então, por exemplo, eu tinha o GND, 5 volts, né, a referência, 12 volts e referência. Então, essa fonte acompanhava, eu acho que ela dava 2 amperes, tá? Ela acompanhava todo mundo no curso, né? Tem umas besteirinhas que você põe o transformador aqui, se você dá uma olhada aqui, tá ao vivo. Então tinha cara que metia a mãozona por baixo, tomava um choque. Mas fica esperto, né? Porque não mata, fortalece. Se matar, aí eu não sei o que fazer, tá? Então, gente, dá uma olhadinha. Essas aqui são todas as fontes que nós temos. E queria que vocês dessem uma olhada para ter um vídeo gravado disso aí.
e tirar determinadas dúvidas. Isso aqui é só complementar, material complementar, tá, gente? Desculpa, é amadorismo, não passe para frente, não mostre para os pais, senão eu fico com vergonha. Mas eu acho que a gente, nessa pandemia, nós temos que mudar um pouquinho o estilo e sempre ir gravando para manter, por exemplo, a continuidade do nosso ensino, né? Tá joia, gente? Até depois!